Boa noite a todos, muito boas-vindas para o segundo bate-papo sobre comunicação não violenta na prática, para identificação e prevenção de conflitos, onde a gente quer trocar ideias, tirar dúvidas. Eu sou Priscila Assunção, sou terapeuta, mediadora, especialista em comunicação e liderança. Bom, bem-vindo a todos. Eu sou Antônio Faz, eu sou escritor, sou filósofo e trabalho basicamente com aprendizagem, com linguagem e comunicação não violenta. Então, Faz, você quer começar então com algumas coisas que a gente ia falar? Eu ia sugerir, Priscila, que você fizesse uma rápida recapitulação do que nós falamos, porque tem gente aqui que não estava no outro dia. Então, fala rapidamente o que é comunicação não violenta. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Combinado. Bom, a comunicação não violenta surgiu de um psicólogo americano, Marshall Rosenberg. Ele criou essa técnica porque ele lidava com muitos conflitos na década de 60, que foi o pós-guerra, quando os negros começaram a ser inclusos na sociedade. E ele criou uma técnica bem simples, que só envolve 4 passos, para ajudar as pessoas na resolução de conflitos. E foi tão bem aceito, ajudou tanto, que eles começaram a usar para fazer mediações, negociações nas empresas, em guerras. E os 4 passos, basicamente, são: o primeiro, observação, que é observar sem julgar. O segundo passo são sentimentos. Que sentimentos estão envolvidos nesse conflito? Como que esse conflito te afeta? O terceiro passo são as necessidades, não os desejos, que a gente confunde muitas vezes. E o quarto passo é saber fazer um pedido claro e objetivo, para que as outras pessoas saibam como realmente ajudar a preencher a sua necessidade. Bom, na nossa abordagem da comunicação não violenta na prática, nós vimos que tem uma maneira mais simples ainda de você lidar com conflitos, até evitar os conflitos desnecessários, que é trabalhar a linguagem. Eu vou deixar o Paz explicar um pouquinho mais sobre isso. No que o Rosenberg desenvolveu, que é muito bacana para mediação. Um mediador, usando o método dele, aqueles 4 passos, funciona muito bem. Mas envolve que o mediador conheça um pouco de personalidade, de psicologia, de filosofia, o que não é dado para todo mundo. Então, na nossa abordagem, ela pode ser usada para mediação, mas basicamente é para uso individual. Nós acreditamos que o ser humano basicamente é um ser de linguagem. A principal característica do ser humano, se você for perguntar o que difere o ser humano de qualquer outro animal, nós conseguimos contar histórias de coisas que não existem, que só existem no mundo da linguagem. Animais, em geral, eles raciocinam, sim, eles têm memória, eles se afetam com as coisas, mas eles só sabem trabalhar concreto. Animais, inclusive, mentem também. Existe uma série de macacos, chimpanzés e macacos verdes, que eles têm uma característica bem interessante. Eles têm um grito, uma voz para cuidado, perigo. Mas é diferente, por exemplo, o perigo vem do alto e quando o perigo está na terra. Então, tem um som que ele emite quando o perigo está na terra. Então, seria equivalente: cuidado, um leão. Você vê que todos os macacos sobem numa árvore para escapar do leão. Se o grito for cuidado,
uma águia, algo que vem do alto, eles têm outra reação. E tem notícias de macaco que fala para o outro, cuidado, um leão! E o macaco sobe na árvore, vai lá e pega a banana que o outro macaco ia pegar. Ele engana o outro macaco. Mas ele só lida com coisas concretas. Ele não lida com coisas abstratas, como dinheiro, abstrações como planos, como religião. Isso é característica do ser humano. E no nosso caso, nós entendemos o quê? Todos os conflitos estão nesse mundo da linguagem, nesse mundo da abstração. Para resolver esse problema de conflitos, existe uma forma muito simples. É tratar a linguagem. Nós temos uma linguagem antiga e preconceituosa, excludente. Essa briga que vocês estão vendo hoje, nós contra eles, faz parte da abstração, de como eu imagino o outro. Então, eu classifico o outro. Mais ainda, eu pré-julgo o outro. O conflito está no pré-julgamento que eu faço dos fatos e das pessoas. E o que é essencial? Então, presta bastante atenção. Essa afirmação, às vezes, ela passa batido, que o ser humano é um ser de linguagem, que nós temos que resolver na linguagem. Eu posso estender esse bate-papo bastante, mas eu vou ser bem sucinto aí. O problema é linguagem, acredite nisso. E eu tenho que melhorar a minha linguagem. Eu tenho que julgar menos com a minha linguagem, ou pré-julgar menos. Para julgar um fato, para ter preconceito, para ter essa avaliação, eu tenho que usar adjetivos. Sem adjetivos, eu não julgo. Ok? Eu não exerço preconceito e pré-julgamento sem adjetivos. Então, o seu primeiro olhar deveria ser sem preconceitos. É só cortar adjetivo da sua fala, principalmente superlativos. Todo exagero da sua fala e o exagero do seu pensamento, só uma observação que eu não falei antes, quando eu penso na linguagem para comunicar, tudo que eu avalio no mundo, eu transformo em linguagem. Eu tento transformar em linguagem. Então, se eu conseguir entender que esse meu pré-julgamento vem de adjetivos e eu diminuir sensivelmente meus adjetivos, eu julgo muito menos. Eu dou pelo menos uma respirada. O próprio exercício de pensar nos adjetivos faz com que eu pense no que a pessoa falou e no que eu vou falar. Essa fala impulsiva gera muitos conflitos. Então, de novo, se eu tirar os adjetivos da minha fala, eu julgo menos. Mais tarde, eu vou pós-julgar. Não tem como eu não julgar. E, para concluir essa introdução, nós não queremos acabar com os conflitos. Existem dois tipos de conflitos, os necessários e os desnecessários. Os desnecessários, a gente precisa acabar para sobrar energia para os necessários. No livro Arte da Guerra, do Sun Tzu, ele fala: o general que quer vencer todas as batalhas perde a guerra. Então, se você começar com conflitos logo cedo, do café da manhã, no trânsito, logo que você entra no trabalho, não vai sobrar energia para você, para os conflitos necessários. O que nós propomos não exige nenhum conhecimento de psicologia, de análise do perfil do outro, nada disso. Você não precisa saber nada disso. E mais que isso, você pode exercitar na hora que você não está em conflito. Tudo isso que eu falei
Na hora que você está discutindo com alguém, você esqueceu, você não vai fazer isso. Então, o objetivo é que você diminua os adjetivos em casa, quando você está sozinho, que você perceba, por exemplo, quando eu estou vendo noticiário de TV, que aquela pessoa que é muito agressiva, que ela é muito julgadora, que ela é moralizadora, ela usa muitos adjetivos. Era isso que eu ia falar inicialmente, e nós estamos à disposição para as perguntas. Eu quero que vocês participem. Nós temos aqui no grupo pessoas com uma formação fantástica. O Marcial, por exemplo, é doutor em filosofia, professor da Universidade Federal de Goiás. Meus amigos um pouco mais antigos, mas com uma experiência fantástica, como o Carlos, o Reinaldo, e outros tantos que estão aí, o Dalton chegou agora. Então, à disposição de vocês. Até quando vocês forem falar, só fala para a gente seu nome e quem... O pai já apresentou o Marcial, mas, Marcial, se quiser falar também, falar outra coisa sobre você, pode falar, tá bom? Só para a gente ter uma ideia, porque a gente quer trocar experiências aqui. É só abrir o microfone. Oi, Dalton. Olá, boa noite a todos. É muito bom ver vários rostos depois de vários dias de enfiado dentro de casa. Outro dia conversei um pouquinho com o Faz, né, Faz? Falamos um pouquinho de análise de discurso. Na verdade, você fez uma análise de discurso para mim, né, que foi uma coisa fantástica. Se você puder estender um pouquinho esse tema, porque quando se usa. Eu não sou da área, o que falar aqui sobre linguística, sobre filosofia, sobre essas coisas, é tudo um leigo falando, né? Mas olhando os textos e os discursos, deve ter uma relação muito grande entre o propósito do texto e a utilização de adjetivos e a sequência de argumentações, né? Isso eu imagino que seja assim. Talvez de agora em diante eu comece a prestar mais atenção nesse assunto. Só um adendo. Aqui em casa, depois que começamos a quarentena, eu tenho uma filha de 12 anos e um menino de 15 anos. E a quarentena foi a oportunidade da gente começar a fazer uma coisa que eu queria há muito tempo, que é fazer uma reunião de leitura. E nunca dava certo. E agora com a quarentena nós estamos fazendo isso. Reservamos aí, cada um de nós quatro da casa, cada um nós lemos um pouquinho de um livro que a gente escolhe e tem sido fantástico para comparar a literatura, para melhorar o nosso vocabulário. O meu filho começou a ler Guerra e Paz, mas é um livro muito comprido. ele resolveu mudar no meio do caminho, né? E assim por diante, né? Minha filha está lendo Alice no País das Maravilhas. E aí, comparando uma leitura fantástica, né? Um livro fantástico com um livro mais descritivo, é muito bacana ver como isso acontece, né? E como os conflitos são resolvidos em Alice de um jeito, em Guerra e Paz é de outra maneira, né? Num salão russo tradicional da época dos czares, era resolvido de outra maneira. Bom, já falei bastante aqui. Bom, o Dalton, para quem não conhece, ele é modesto, tá? Mas ele é doutor em física, trabalha na Embrapa, tem uma empresa chamada Livax, tem cursos muito bacanas, tá? E o filho do Dalton, Danilo, para mim é um dos meninos que beira a genialidade. Menino conheço bem, tem um texto dele que se
Dalton me permitir, e o próprio Danilo me permitir, depois eu jogo lá no grupo, que vale a pena ler, que ele tem uma visão de mundo bacana. E o que o Dalton falou do discurso da linguagem, análise da linguagem, análise do discurso, é uma coisa bastante importante. Não só sabendo os fins, mas os meios. Porque muitas vezes as pessoas têm ideias tendenciosas ou com objetivos e não sabem o que eles estão falando. A gente pode melhorar a nossa linguagem, por exemplo, com o que eu falei dos adjetivos. A ideia não é tirar os adjetivos. A ideia é que eu pense antes de falar. Se eu começo a fazer uma análise da minha própria linguagem, do que eu quero contar, qual que é o meu objetivo e tudo mais, eu consigo entender aonde eu quero chegar. Isso é muito importante. Eu não sei se o microfone do Marciel está funcionando hoje, mas o Marciel é alguém que pode complementar isso, que ele estudou bastante. O Marciel, além de doutor em filosofia, professor na universidade, ele teve uma experiência prática muito bacana. Ele foi diretor de escola municipal aqui em São Carlos, o que dá um background assim invejável. Marciel. Me ouvem? Tá. O meu interesse pelo curso é, sobretudo, nesse momento da minha vida profissional, com a formação de professores, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, onde eu atuo, eu tenho a percepção de que as escolas vivem hoje um desencontro muito significativo de gerações entre professores e alunos. E os sujeitos que estão chegando agora na universidade, eles são sujeitos com baixa resistência à frustração. Então, eu observo que esses exercícios de desencontro da linguagem que a gente estabelece no cotidiano têm encontrado sujeitos com uma base de resistência muito menor, né? A gente observa isso no âmbito da sociedade em vários contextos, como, por exemplo, a capacidade de resiliência que as pessoas têm para resolver problemas amorosos e as relações se tornarem duradouras, né? Acho que os nossos contatos são cada vez mais descartáveis, só que num contexto escolar o professor não pode ficar desistindo do aluno, né? Porque tem um compromisso moral com aquele aluno que muitas das vezes a família já desistiu ou nunca ligou, e o próprio sujeito não tem uma valorização, um amor próprio suficiente para entender a importância daquela relação. Então, a escola é cada vez mais um lugar de conflitos, e quanto mais eu me intero da comunicação não violenta, eu observo a potencialidade que ela pode estabelecer para melhorar as relações professor-aluno em vários contextos. Bacana, obrigado, Marcelo. Quem mais quer falar alguma coisa, perguntar? Carla, Josemara, Arnaldo. Olá, Alberto, gostaria de falar. ¿Estamos ouvindo? Não. Sim, estamos te ouvindo, pode falar. Ok, obrigado. Bem, na Argentina, os caipiras têm um ditado. Dizem que o diabo sabe porque ele é diabo, mas sabe muito mais porque ele é velho. Então, como eu tenho alguns quilômetros mais que vocês, realmente rodei bastante. Experiências profissionais, pessoais, e pelo mundo aí. Oportunidades de conviver com diversas idiosincrasias.
Mas lo que me llamó a atención, lembro, fue uno de los primeros temas que falamos con Faiz, cuando nos reencontramos no Café para Gente Grande, fue a questão do conflito. E comunicação não violenta tem a ver com a solução, ou pelo menos evitar conflitos. Essa é minha interpretação. Por que a comunicação não violenta? Para não ter conflitos ou para diminuir ao máximo a possibilidade da ocorrência de conflitos. A situação de conflitos acontece normalmente, me corrijam se estiver errado, porque há uma diferença de interesses e de focos por ambas as partes. Segundo, há uma questão de, nesse momento do fenômeno da comunicação acontecer, e comunicação não violenta é parte do fenômeno da comunicação. Talvez o local não seja o mais adequado. E até o aspecto temporal, péssimo horário para abordar um assunto. A coisa começou errada se procuramos alguém no final do expediente para falar do planejamento para os próximos 5 anos. São experiências pelas quais a gente já passou também. Tem que receber respostas. O gerente tem que estar preparado para discutir qualquer coisa em qualquer horário. Bem, eu não tinha aquele nível. Tive que acompanhar uma reunião que começou com um conflito que eu não provoquei. Aliás, meu interlocutor, o presidente da empresa, já utilizou. Um gerente sempre tem que estar preparado para qualquer coisa. Aí usou um advérbio de tempo, o sempre. Acho os advérbios tão potencialmente daninhos quanto os adjetivos. Então, salvando isso, enquanto vocês falavam, eu fazia replay de diversas situações que vivi. Foram muitas, hein? E mentalmente fixei aquilo que eu tratei também de inculcar nos meus colaboradores. O conflito podia ter sido evitado. Acho que praticamente em todas as ocasiões poderia ter sido evitado. Só que as partes não estavam preparadas para evitar um conflito. As partes estavam preparadas para ganhar uma espécie de duelo. Quando o que havia em pauta era algo que dizia respeito de um interesse maior da organização a qual representamos e pela qual estávamos sendo pagos para administrar. Então a coisa normalmente começou errada e normalmente não terminou muito bem também, em virtude desses diversos fatores. Talvez, antes de pensar nos objetivos, sem pronunciar uma palavra, poderíamos pensar em agir com humildade. Essa tentativa de agir com humildade requer algo mais difícil de trabalhar. A comunicação não violenta, como concebeu Rosenberg, eu já não gostava do nome, porque não é questão de comunicação não violenta. A ideia dele, o Rosenberg é um cara que gosta de compassividade, de compaixão. Ele acredita que as pessoas podem ser boazinhas. E
E isso dificulta muito, porque não necessariamente você precisa ser bonzinho para não ter conflito. A abordagem que ele fez é a abordagem da solução de conflitos e da mediação de conflitos. A abordagem que a gente buscou é uma abordagem de que como eu me comunico, como eu falo. E nós percebemos que as pessoas julgam muito. Existem 3 características: o julgamento, e o julgamento e o preconceito parece que andam de mão dadas. Então, há muito preconceito. Não estou falando de preconceito racial, não, ou religioso. Preconceito é de uma ideia pré-concebida de um assunto. A idealização, onde eu idealizo soluções perfeitas. Então, é muito fácil, por exemplo, eu criticar um político, um juiz por uma decisão, qualquer profissional, mas eu não tenho experiência do que eu faria naquele lugar. Em geral, quem critica muito não desconhece muito como funciona. Produtos, serviços e tudo mais. E existe também a moralização. Nós somos fortemente moralizadores. Eu julgo o sujeito que está dirigindo o carro do lado, eu julgo a pessoa que trabalha comigo, eu julgo o meu funcionário, o meu chefe, o tempo todo. E para fazer esse julgamento, eu preciso necessariamente de adjetivos. Quando eu tiro os adjetivos, eu olho só para verbos e substantivos, eu olho só para fatos, coisas, pessoas e fatos. Se eu aprender a olhar de cara sem adjetivos, eu olho mais claramente. A gente tem conflitos por divergência de opiniões sobre o mesmo fato. Se nós víssemos os 2 mesmos fatos, a possibilidade de que a gente não tivesse conflito ou percebesse que eu tenho outro interesse naquele fato e respeitar isso é maior. Mas como eu olho de uma maneira parcial para um fato e o outro também olha de maneira parcial, mas eu acredito que ele está vendo a mesma coisa que eu estou vendo, aí fica muito difícil, porque eu acho que ele é sacana, que ele está vendo a mesma coisa que eu e quer tirar vantagem sobre mim. Esse olhar sem adjetivos facilita tudo. O que eu queria insistir com isso não depende de conhecimento de psicologia, aliás, nem de gramática, nem de tanto de linguagem. Isso pode ser feito na hora que eu não estou com conflito nenhum, na hora que eu estou sozinho. Eu posso melhorar a minha linguagem. Como o Dalton falou, uma das formas de melhorar a linguagem é a leitura. É eu escrever, eu olhar para fazer uma escrita é mais fácil de eu entender. Então, isso é uma maneira muito simples de lidar. Simples, mas não é fácil, tá? Eu não quero dar ideia aqui que seja fácil. Eu, particularmente, como escrevo, eu sou um leitor razoável, leio bastante, leio bastante, escrevo há praticamente 15 anos e releio o que eu escrevo, releio, corrijo. E mesmo assim, meus amigos podem testemunhar que eu não evito todos os conflitos. Eu queria só colocar uma coisa aqui, que antes da gente se julgar ou julgar os outros porque a gente julga, isso existe em nós, como seres humanos, por uma necessidade de defesa, tá? O fato dos nossos preconceitos existirem é porque
com a experiência, histórias que nós herdamos dos pais, dos avós, nós formamos esses preconceitos das situações, é para você não ter que gastar tempo e energia para tomar uma decisão na hora que precisa de uma decisão muito rápida. Então, o cérebro tenta formar caminhos para agir o mais rápido possível, deixar o máximo possível no automático. Por isso que a gente vai por esse caminho de simplesmente olhar os adjetivos, porque isso é mais fácil de você dar aquela respirada, aquela pausa e sair do automático. É só para dar aquela despertada para você realmente pensar um segundo antes de falar, porque o cérebro vai querer sempre te empurrar para o automático, para você reagir aos perigos percebidos. E a gente percebe perigo em todo lugar, pelo que a gente ouve no jornal, pelo que a gente ouviu do vizinho, por tudo que está nos atacando o tempo todo. Então, nós costumamos estar em modo defesa. E por isso que essa ideia do adjetivo, de observar os adjetivos, é para dar aquela pausa rápida, só para sair do automático, para você pensar como que você vai elaborar a situação até antes de comunicar com o outro que você está observando. Tudo bem? E antes da palavra rodar, eu vou deixar a palavra rodar, já dou para lá para você, Arnaldo. Eu estudo há bastante tempo aprendizagem. E a aprendizagem, na hora do conflito, na hora do sufoco, na hora do medo, ela não funciona. Por exemplo, você dá bronca no filho, querer dar uma lição para o filho, na hora que ele fez uma coisa errada, e você está gritando e querer que ele entenda, ele fecha o ouvido. A ideia aqui é que na mudança de linguagem, você possa aprender na hora que está tranquilo. Então, facilita muito, porque no método da mediação, eu tenho duas pessoas que já estão em conflito. E eu posso me treinar, me preparar para ter menos conflitos quando eu mexo na minha linguagem. Pode falar, Arnaldo. Bom, meu nome é Arnaldo Dalmaso, diversos PhDs, mas eu sou do conhecimento empírico. Então, eu trabalhei 40 anos com negociações. Trabalhei em grandes empresas, no setor de compras, tanto fazendo negociações no Brasil como no exterior. E o que se diz na comunicação não violenta tem uma parte dela que cabe muito no processo de negociação. Porque você sempre tem que estar focado no que está negociando, né? Normalmente se tem conflitos, mas os conflitos são de objetivos, e a linguagem, né, o não adjetivar, tem toda a razão, porque quando você adjetiva, você largou o assunto da negociação e possivelmente você está abordando o outro negociador. Então, tem muito a ver e eu concordo com o que vocês apresentam. Nossa, eu gosto muito do tema negociação. Eu achei muito bacana o que você colocou, na realidade, na negociação você está querendo chegar na colaboração entre as partes, né? E a gente vê aquele terceiro passo do Rosenberg, do confundir desejos com necessidades, e os adjetivos geralmente estão presos nos nossos desejos, como a gente gostaria que as coisas fossem. Porque eu gosto de um jeito, então o jeito que você faz é ruim, eu dou um adjetivo de ruim. Então, isso acaba atrapalhando muito, porque as necessidades, nós todos temos as mesmas necessidades, mas a gente fica preso brigando por causa dos desejos. Então, quando o primeiro passo de observar sem julgar já vai ajudar muito a chegar a definir o que realmente é a necessidade e como a gente pode colaborar para trabalhar junto, chegar numa coisa que vai ser bom para atender a necessidade de todo mundo. E para rodar um pouquinho a palavra... eu gostaria de falar alguma coisa. Opa, Edmilson, fique à vontade.
Ô, Faz, boa noite para você, para todo o pessoal aí da nossa videoconferência. É muito legal, né? A gente poder, cada um estar num lugar diferente e a gente poder expor as nossas opiniões, principalmente agora, né? A gente sentindo que essa quarentena ela está unindo as pessoas, né? Ao invés de desunir, a quarentena ela está unindo, porque muita gente está, claro que tem o sofrimento, tem a questão da preocupação da saúde, não estamos me referindo a isso, né? Nós estamos referindo à questão da solidariedade, né? O ser humano parece que se uniu mais, né? O ser humano parece que está começando a sentir a sua força na comunicação, né? Na interação, né? Entre um ser com o outro, né? O que eu tenho percebido também é que nós temos que começar a entender qual é essa comunicação violenta que nós estamos dizendo, né? Porque o jornalismo, ele tem agressividade, o jornalismo ele agride normalmente, naturalmente, porque você transmite uma notícia violenta, você transmite uma notícia de um roubo, de um assalto, de uma morte, enfim, você está transmitindo uma transmissão violenta, uma comunicação violenta. E isso vai entrar na cabeça do ser humano de uma forma violenta também, não tenha dúvida. Aí vem nós, os poetas, né, que a gente vai transmitir um apresenta para o pessoal que a maior parte não te conhece. Se apresenta para o pessoal, por favor. Desculpa. Eu sou Edmilson, eu sou poeta, escritor, sou membro da Academia Jauense de Letras, junto com o Faz, e também eu sou membro da Academia de Letras e Artes de Praia Grande, e sou membro representante do Clube Literário de Gravataí, no estado de São Paulo. Então é isso. Então, o que eu queria dizer a vocês, que tipo de comunicação nós estamos nos referindo, né? A comunicação do poeta, que transmite sensibilidade, amor, romantismo. A questão dos adjetivos, no meu entendimento, ela é natural numa comunicação. Os adjetivos vai fazer parte, naturalmente, não tem como você cortar os adjetivos, os verbos, enfim. Não tem como, os pontos, as pontuações, não tem como você cortar. Faz parte de uma transmissão, uma comunicação, não tem como. A questão é como você transmite uma comunicação. O político, ele consegue angariar o voto por quê? Ele cativa o eleitor, né? Ele cativa o eleitor. Ele consegue induzir o eleitor a acreditar nas suas propostas. Entendeu? Então, às vezes, você analisa esse político e ele nem tem um nome de credibilidade na sociedade. Mas, às vezes, ele consegue conquistar uma camada maior pela transmissão da sua comunicação. Essa que é a questão, né? E aí eu digo, como que você consegue definir isso, né? Mas a questão, eu entendo que está dentro de cada ser humano, porque o que você vai transmitir? Por exemplo, eu como jornalista, né? Hoje é até o dia dos jornalistas, né? Eu quero cumprimentar todos os jornalistas aí. Não sei se tem algum jornalista na nossa transmissão, mas cumprimentar todos, parabenizar aí pelo dia. Eu quero dizer que nós temos uma responsabilidade muito grande quando você informa uma notícia. E outra coisa, às vezes você é um repórter de campo que você pega uma notícia e manda para a edição do jornal. E o editor vai alterar, ele vai colocar a posição dele e da emissora na sua notícia. E aí você acaba ficando mal nas coisas, porque às vezes a notícia não é transmitida do jeito que você queria. Entendeu o que eu estou dizendo, Faz? Priscila e todo mundo aí. Ó, eu queria, por exemplo, quando você fala do discurso político, você percebe que o político está em guerra, sempre. Sim, com certeza. E eles adjetivam muito. E nós caímos no truque do nós contra eles. Os grandes conflitos que estão sendo travados na internet, na política, direto ou indiretamente, faz parte de uma guerra entre pessoas, partidos e interesses, e eles usam muito adjetivo. Quando você fala que não tem como viver sem adjetivos, eu concordo plenamente. A gente exagera um pouco
para você disciplinar os adjetivos, porque eu quero que, antes de falar, você pense na fala. E se você estiver atento às palavras que você está usando na fala, adjetivos. Na semana passada, eu publiquei um texto aqui para a gente pensar juntos, que era mas, não mais, para não usar o mas. Não é que você não pode usar o mas. Simplesmente eu quero que você pense antes de usar a palavra mas, para entender que ela destrói discursos. Então, é a tentativa, e o escritor, o jornalista, ele normalmente é uma pessoa que usa poucos adjetivos, porque o jornalista ele tenta descrever mais fatos do que opiniões. Para dar opinião, ele precisa dos adjetivos. Se ele tiver uma linguagem menos adjetiva, ele retrata melhor fatos. E nós brigamos principalmente por opiniões. Então, para resumir, não é... eu falo, para de usar adjetivo. Não é isso. Eu falo para exagerar. Pense antes de usar os adjetivos. Escolha. Agora, eu seguramente falo uma coisa para você. Use pouquíssimos... Olha aqui, eu superlativando. Poucos superlativos. Por quê? O exagero exagera o conflito, exagera a briga. Então, tudo que eu for falar que é maravilhoso, eu tenho que guardar a palavra maravilhoso para coisas muito especiais. Tá? Então, mas você não entende que o adjetivo, no caso, um exemplo, a questão, o discurso, no meu entendimento, ele depende da ocasião. Aí, se você vai fazer um discurso para cativar o eleitor, você vai ter que usar um X de discurso, de adjetivos, enfim. Aí, se você vai fazer um discurso para cativar um público intelectual, você vai ter que usar um outro tipo de adjetivos e outras... Entendeu como que eu quero dizer? Isso aí é questão de ocasião. No meu entendimento, é ocasião, sabe? Sim. Agora, lembra que o tema aqui é reduzir conflitos. Ah, sim, com certeza. Então, o discurso é uma coisa bastante importante, até onde eu quero chegar. Então, por exemplo, eu que escrevo literatura, às vezes eu crio um personagem que tem um discurso horrível, que é para o leitor ficar com raiva dele. Então, aí é outra estratégia. A nossa preocupação nesse momento é como nós criamos conversas com menos conflitos, entendendo que os conflitos estão no mundo da linguagem. No mundo real, as coisas acontecem. O mundo real não tem adjetivos. É a nossa criação de histórias e versões de histórias que adjetivam. Sim. Entendi. A questão da comunicação não violenta, ela, no meu entendimento, depende de cada ser humano mesmo. Não tem como você... Depende de interesses, depende de educação, depende de cultura, depende de conhecimento, depende de que público você quer atingir. No meu entendimento, é isso, sabe? Porque a comunicação depende da forma que você vai transmitir ela. Ela pode ser violenta e pode não ser, dependendo da forma que você vai transmitir. Nós, jornalistas, que estamos sempre na imprensa e sempre divulgando os fatos, né? Porque eu prezo pelo jornalismo ético, né? Com responsabilidade, que tem que ser apurado, tem que ser investigado. Antes de jogar uma notícia na mídia, você tem que ter essa responsabilidade. Infelizmente, a imprensa brasileira, como de todo o planeta, vem passando por uma crise fortíssima de educação, cultura e moral. Os jornalistas hoje, eles estão num nível muito baixo. Eu lamento dizer isso, porque a gente percebe que os interesses dos empresários de comunicação está acima da questão cultural, está acima dos interesses
éticos, está em cima dos interesses educacionais. Então, a questão é que, de alguma forma, é importante a gente entender que essa comunicação não violenta vai depender do interesse de cada um, no meu entendimento, sabe? Eu acho legal você abordar esse tema, porque ele leva uma reflexão muito grande, né? O que você quer? Que mundo você quer construir para você? Uhum. Então, o que a gente fala, que isso daí realmente é pessoal. Eu dou um boi para não entrar numa briga. E uma boiada para sair muito rápido dela. Não faz nenhum sentido querer ficar na briga. Briga, todo mundo apanha, né? Todo mundo perde. Agora, tem gente que, você tem razão, que quer o conflito. Quando eu sugiro que você melhore sempre a linguagem e comece a ter uma análise da sua linguagem pelos adjetivos, pelas palavras que você usa, você também aprende a filtrar o discurso do outro, quando é tendencioso, quando quer lhe convencer. Então, esse desenvolvimento é um desenvolvimento de linguagem. Na verdade, como eu disse, nós lançamos um livro que chama Comunicação Não Violenta na Prática. Ele foi lançado em português e em inglês. Nós fizemos cursos disso. Então, nós estamos usando ainda a expressão comunicação não violenta, que já tem um marketing dessa expressão e está sendo usado no Brasil e no mundo. Mas nós estamos transformando isso com outro nome que eu acho que faz mais sentido, que são linguagens colaborativas. Numa linguagem onde eu busco colaborar, busco chegar em resultados, busco uma visão onde eu me beneficio, mas beneficio a você também. Então, o objetivo de melhorar essa linguagem é esse. Eu vou pedir só licença, tem alguém que está aqui como Moto G6? Levanta a mão, está me ouvindo? Se apresente e fale um pouquinho também, só para a palavra rodar. Tem alguém com mão levantada também, depois a gente vai ouvir, tá? Tá. O que o Faz estava falando, eu acho que eu consigo entender. Mas se apresenta todo mundo. Tá. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Gisele Miranda. Eu sou filha de outra pessoa que está aqui também na live, que chama Carla. E eu sou esteticista. Eu não entendo muito dessas coisas, mas no meu dia a dia eu procuro prestar bastante atenção nisso, porque ajuda todos nós, né? Sendo escritores ou não, ajuda todos nós. Uma coisa que eu parei para pensar, que o Faz estava falando, o porquê prestar bastante atenção nessa história de adjetivos. Quando uma coisa acontece, ela é uma realidade, certo? A partir do momento que você precisa falar sobre isso, quando você usa os verbos, quando você usa os substantivos, você está mais próximo dessa realidade. Qual que é o pecado do adjetivo? É muito fácil você sair dessa realidade. E por que o superlativo, né, e tudo mais? Você pode, muito fácil, ou aumentar ou diminuir. O que acontece? Você distorce muito mais fácil os fatos. Então, talvez vocês consigam concordar comigo que quando acontece algo, já por ter outros pontos de vista, já é fácil de ter divergência. Agora, imagina se a gente tem uma distorção de fatos. Aí vai ter muito mais divergência. Então, eu acredito que, assim, diminuir esses adjetivos para você ter uma inteligência emocional, para chegar mais perto dessa realidade, porque, principalmente quando você está tentando resolver um conflito, não é que você quer sair por cima, você quer entrar num acordo. Para você entrar num acordo, você precisa conversar na mesma língua da pessoa, que provavelmente seria essa da realidade. Então, é muito mais fácil você resolver se essa pessoa consegue te enxergar basicamente como um igual, ou não tanto, pelo menos, como alguém que estaria ali para combater ela, né? Então, eu acredito que mais ou menos é isso. E aí, quando você usa menos adjetivos, você consegue abaixar mais a bola, a pessoa te escuta mais
E aí você para, pensa, e se você quiser, você pode até aditivar menos e com muito mais consciência do que você está falando. Eu acredito que seria mais ou menos isso. A Gisele fez uma participação muito bacana na semana passada. Espero que ela entre de novo na semana que vem, quando nós formos repetir. E o Maciel, ela precisava fazer filosofia, essa menina, né, Maciel? Não, eu achei perfeito o que ela falou, porque os adjetivos, além de ser a nossa opinião, eles trazem muita emoção, né? Então, aí que você perde o racional mesmo. Eu achei ótima a sua colocação. Só que eu vou preciso passar a palavra para o Luiz, que levantou a mão faz algum tempinho. Luiz, você quer abrir seu microfone para falar? O que eu quero falar é que eu tenho me reparado muito, né? Por exemplo, eu observo a situação, e o pior é que não é assim, não é porque eu quero julgar, não é porque eu quero adjetivar ou fazer alguma coisa, mas o que acontece é que às vezes assim, no seu inconsciente, né? Natural, às vezes, acontece numa coisa como você já está acostumado, né? A pensar daquele jeito, é muito complicado você conseguir mudar de uma hora para outra. Por exemplo, você observa na rua duas pessoas brigando. E às vezes você fala assim, qual é o motivo disso? Você procura saber o motivo disso e acaba dando risada. Mas você tem que saber que por trás de tudo isso teve algum motivo para elas brigarem. Elas não vão sair, por exemplo, no tapa ou na mão, ou brigado por qualquer coisa, né? Ou por qualquer... Só que é muito difícil você julgar, entendeu? E depois que você julga, por exemplo, é muito difícil você não tomar um dos lados, entendeu? Falar que um tá certo e o outro tá errado. Isso daí é uma coisa que eu tenho reparado muito em mim mesmo, né? Fazendo exercício de eu mesmo. E às vezes não é nem porque eu quero tomar uma parte, mas você tem, como que é? O intuito de ir para um dos lados, entendeu? Achar que um lado tá certo e que o outro tá completamente errado. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande nisso, entendeu? Eu gostaria de ouvir vocês, entendeu? Como que eu poderia fazer para melhorar isso? Olha, Luiz Felipe, basicamente, não tem uma receita. Eu vou repetir uma coisa que eu falei. A linguagem, ela está presente no ser humano antes mesmo da fala e da escrita. Nós usamos a linguagem para elaborar. É o que nós mais usamos a linguagem. Newton, por exemplo, quando ele descreve a lei da gravidade, e se eu falar besteira, tem o Dalton, que é físico, aqui para me corrigir, ele viu uma coisa no mundo real que não existia no mundo da linguagem. Então, a parte que você vê da descrição da lei da gravidade é uma parte muito pequena para tudo que ele pensou. E nós tentamos o tempo todo elaborar o infinito exterior, cósmico do universo, e tem um outro infinito para dentro, que é o psicológico, do inconsciente, que nós tentamos elaborar. Nós somos muito ruins nisso. Tem um livro que eu gostei muito quando eu li, é um livrinho popular, tá? Que chama O Andar do Bêbado. E nesse livro, ele mostra como nós somos ruins de estatística, como nós temos dificuldade para interpretar fatos, como nós sou muito ruim em causa e efeito e como nós chegamos a conclusões erradas. E, de fato, nós somos ruins nisso. Quando eu falo para você, diminuir seus adjetivos, eu, de novo, exagero, falo, tire os adjetivos, são duas coisas. Primeiro, que você vai fazer um esforço para prestar atenção na sua linguagem. 2, esse aprendizado, ele não é na hora do conflito, na hora do jogo. Por exemplo, é um exemplo que eu não gosto muito de usar, mas eu uso muito com os meus amigos que jogam tênis. No meio do jogo de tênis, pode ser de futebol, pode ser de basquete, a
pessoa não mira, ela sabe que a bola tem que cair na cesta no basquete, mas ela não, milimetricamente, ele joga, ele faz isso no treino, no jogo isso sai naturalmente. Então, nós, quando jogamos tênis, eu não falo, ó, quero que a bola caia ali. Eu entro na bola e bato na bola. Eu treinei não no meio do jogo. Eu não penso onde eu ponho o pé, como eu termino o movimento, a não ser quando eu erro. Para o conflito, vale a mesma coisa. Para a aprendizagem, vale a mesma coisa. Eu tenho que treinar na hora que eu não estou com o problema na mão. Então, a vantagem disso é que você pode fazer isso sozinho. Se você começar a escrever o que você vai falar e tenta tirar adjetivo, tenta tirar, nossa, está me fugindo aqui, advérbios, tudo que tiver ad, tá? Você tenta tirar isso da sua linguagem, você vai ver que você faz um texto mais curto, mais claro. O WhatsApp proporciona isso. Um exercício que eu já sugeri para várias pessoas é o seguinte: cria um grupo do WhatsApp com uma outra pessoa e tira a pessoa do grupo. Só vai sobrar você. Tudo que for importante, escreve ali naquele grupinho solitário seu. O grupo Eu Sozinho, o grupo Rascunho. Você vai ver que você não comete gafes. Você escreve ali e isso melhora. Então, Luiz Felipe, esse exercício você faz sozinho. Naturalmente, você vai ver que você vai ficar mais ponderado, vai ser mais isento nos conflitos dos outros, mas automaticamente nos seus também. E olha, tem mais gente aqui que eu queria ouvir a voz, tá? A gente está chegando no fim da nossa hora, infelizmente o tempo voa. E eu gostaria de convidar, primeiro agradecer a todo mundo que veio, e gostaríamos realmente de poder ouvir a voz de todo mundo e convidar vocês. Você pode pôr aquele slide do nosso curso que tem no Facebook? A gente gostaria de convidar vocês para podermos trocar, continuar essa troca de ideias. A gente vai continuar toda semana fazendo esse bate-papo e trazendo novas ideias, novas experiências. Queremos ouvir as experiências de vocês. Eu sei que o Sérgio Nunes, ele já lidou muito com conflito, então tem mais pessoas que nós queremos ouvir. E se vocês entrarem também para participar com a gente lá no grupo do Facebook, a gente vai ficar muito feliz, porque cada pessoa tem muita coisa para agregar, seja da física, da negociação, do transporte. Ainda não ouvi o Jânio, também não falou hoje, mas a gente gostaria futuramente de ouvir a voz, a Iracema, a Maria. Então, a gente queria convidar vocês para participarem desse grupo que nós criamos lá no Face, é um grupo fechado, né? Que é o curso online que nós temos, e nós colocamos exercícios, nós colocamos desafios, nós queremos que as pessoas comentem nos vídeos, né? E é para tentar realmente ajudar a trocar as ideias para cada vez mais evitar os conflitos desnecessários. Você explica um pouquinho mais sobre o curso, Paz? Explico. Olha, quanto mais gente tiver lá, melhor são os exemplos práticos que podem ser usados. Por exemplo, eu sou limitado para criar exemplos, mas a gente pode falar de condomínios, de empresa, de escola, de trânsito, de família, de grupos de WhatsApp. De grupos de WhatsApp eu já fiquei bom de mediar conflitos, tá? Então foi criado o grupo chama GT-IPC, Grupo de Trabalho de Identificação e Prevenção de Conflitos, está no Facebook. Vale uma observação. Não é um grupo, é um grupo fechado, precisa pedir para entrar e ter autorização para entrar. Também não é um grupo gratuito, mas a gente criou um modelo que é o pague quanto quiser. Você escolhe
quanto você quer pagar para entrar, paga uma única vez, nunca, não é mensalidade. E esse grupo, eu falei que ele vai até o final do ano, mas na verdade esse grupo não vai ser fechado. Ele vai continuar no outro ano, no outro e no outro. E a cada pessoa pode escolher se quer pagar 100, 80, 60, 40 ou 20 reais. E, claro, se você quiser pagar outro valor qualquer, 10 reais, é só falar também. O objetivo não é ganhar dinheiro no grupo, mas é tentar organizar o grupo, não deixar uma pessoa que não quer participar, entra por farra, entra por amizade, entra e não se compromete com o grupo. A gente quer que as pessoas ponham problemas, perguntas. Eu aprendo particularmente quando alguém fala, ó, aconteceu isso no meu condomínio, como você teria resolvido? Eu não sei também. Mas se a gente bater papo, a gente descobre. Então, a ideia é a gente promover continuamente uma discussão. Um amigo meu que tem uma empresa, ele fez o seguinte pedido: eu poderia fazer esse grupo com os meus funcionários e os meus clientes? Então, nós criamos um outro grupo para ele, que estão os funcionários dele, é uma empresa grande, e muitos clientes, para que eles aprendam que eles querem colaborar entre si para resolver problemas, eles não querem disputar. Então, isso é essa a principal ideia. Como o nosso tempo aqui, a gente propõe fazer um bate-papo de 1 hora, e já deu 1 hora, quem quiser sair, fique à vontade. Quem quiser ficar, nós vamos continuar. Eu saio depois que o último sair, tá? Eu falei isso a semana passada e nós avançamos por mais 1 hora e pouco, né? Mas foi muito bom, porque tinha um rapaz que não tinha falado nada e ele falou várias coisas bacanas. Então, quem precisar sair, quiser sair, fique à vontade. Mas quem não falou nada, fala um oi, pelo menos, para a gente aqui, tá? Eu vou só deixar o agradecimento para parar de gravar, mas não precisa sair, tá bom? Uma boa noite para todos, Maria, Iracema, Jânio, Sérgio, Luiz Felipe, Edmilson, a Gisele, a Carla, Dalton, Arnaldo, Ed, Marcial, Alberto, todo mundo que entrou hoje, nós agradecemos muito a participação de vocês.